Evangelho, Romanos capítulo 1, versículos 13 a 17. Antes de ler o texto, eu quero saudar aos amados irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, leiamos o texto, Romanos 1, 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O texto, meus irmãos, fala do Evangelho. Evangelho significa literalmente boas novas. No caso bíblico, as boas novas da salvação em Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 7, nós vemos que o Evangelho é a boa nova de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia também, segundo as Escrituras, e depois foi visto por Cefas, os 12 e mais de 500 irmãos, Tiago, todos os apóstolos. Esse é o Evangelho. O nosso objetivo, meus irmãos, como Igreja de Cristo, não deve ser e não é anunciar uma denominação, ainda que da denominação, nós possamos em algumas ocasiões fazer alguma propaganda, e ainda que aos que me perguntam a qual igreja ir, eu responda que devem ir na igreja onde eu estou pastoreando. Claro, né? Se a pessoa me perguntar a qual igreja eu devo ir aqui na cidade, vai lá na igreja onde eu sou pastor, né? Isso é muito óbvio. Mas o nosso objetivo não é anunciar uma denominação. Nosso objetivo maior, principal, primordial, deve ser apresentar o Evangelho. Veja algo interessante que alguém disse, fazendo diferença entre a religião e o Evangelho. Ele escreveu assim: a religião e o Evangelho. Você sabe qual a diferença? A religião é obra do homem. O Evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz por Deus. O Evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. A religião é o homem em busca de Deus. O Evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando subir a escada de sua própria justiça na esperança de encontrar-se com Deus no último degrau. O Evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na condição de pecadores no primeiro degrau. A religião é constituída de bons pontos de vista. O Evangelho é constituído de boas novas. A religião traz bons conselhos. O Evangelho traz uma gloriosa proclamação. A religião toma o homem e o deixa como está. O Evangelho toma o homem como está e o transforma naquilo que ele deveria ser. A religião termina com uma reforma exterior. O Evangelho termina com uma transformação interior. A religião muitas vezes torna-se uma farsa. O Evangelho é sempre uma força, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há muitas religiões, mas há apenas um Evangelho. A religião enfatiza o fazer, enquanto o Evangelho enfatiza a condição de ser. A religião diz, faça o bem, continue a fazer o bem e eventualmente você se tornará bom. O Evangelho diz, primeiro nasça de novo, pela graça de Deus. A religião coloca em destaque princípios e preceitos, códigos e credos. O Evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus. A religião diz tente, o Evangelho diz receba. A religião diz esforce-se, o Evangelho diz confie. A religião diz desenvolva-se a si mesmo, o Evangelho diz negue-se a si mesmo. A religião diz salve-se, o Evangelho diz entregue-se.
A religião diz, faça isso, faça aquilo e será salvo. O Evangelho afirma, já foi feito por Cristo. Creia e será salvo. Então, o nosso objetivo aqui, e onde quer que estejamos, e seja em que tempo for, deve ser falar do Evangelho. E o texto que nós lemos inicialmente é propício para esse intento, porque discorre sobre o Evangelho. Quais são algumas lições rápidas e bem objetivas que nós podemos tirar desse texto? Lembrando aos irmãos que o texto é Romanos 1, de 13 a 17. Quais são algumas lições? A primeira lição, meus irmãos, é para a igreja. Igreja, devemos ao mundo a pregação do Evangelho. Essa é a primeira lição. Nós, igreja, devemos ao mundo a pregação do Evangelho. Não é isso que Paulo diz dever na qualidade de servo de Deus? Muitos podem não se dar conta da necessidade que tem do Evangelho e nem querer o Evangelho e até mesmo serem hostis se insistirmos em anunciar o Evangelho para eles, mas vão cobrar de nós depois, se não o pregarmos. Eu me lembro de um irmão que trabalhava em Ciudad del Este, no Paraguai, local de uma grande concentração de árabes, sendo muitos deles muçulmanos. Esse irmão resolveu falar de Jesus para um deles, e em dado momento a impressão que ele teve é que ele seria jogado escada abaixo. A hostilidade por causa daquela pregação do Evangelho foi visível, ainda que na ocasião não manifestada em forma violenta. Em uma outra ocasião, eu fui convidado a falar em um aniversário. Uma senhora muito distinta da alta sociedade completava 81 anos. E ela tinha um irmão, crente batista. Então eu fui lá falar. Havia muitos muçulmanos na festa. E quando me passaram a palavra, sem saberem quem eu era e o que eu iria dizer, se colocaram de pé. Talvez um costume para demonstrar respeito. Mas quando eu falei o nome Jesus, imediatamente, e quase que em sincronia perfeita, todos se sentaram. Apesar disso, eles ouviram. Tiveram que ouvir, né? Não tinha outra saída. Mas se ninguém lhes fala, seja de que forma for, ainda que não o querendo e talvez até sendo hostis ao Evangelho, vão cobrar quando se descobrirem na perdição. Vão cobrar daqueles que são, entre aspas, portadores do Evangelho. E vão cobrar com razão. Essa cobrança não lhes mudará a situação, mas não será sem razão. Porque os, entre aspas, portadores do Evangelho, que somos nós, devem se comportar como tais, isto é, como pessoas que têm consigo algo que estão levando para entregar a alguém. Se não entregarmos o Evangelho, nós nos tornaremos retentores, ao invés de portadores. Então, meu irmão, você é portador do Evangelho para entregá-lo aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus familiares. Você deve isso a eles. É uma dívida que você tem com eles. Percival de Souza, ele escreveu para a revista Eclésia, artigo de última página, no qual ele declarou: se a boa nova endereçada a todo mundo é notícia trancada, engavetada, censurada e nunca manchete, algo de muito errado se passa no coração humano. Então a boa nova precisa ser manchete, não uma notícia trancada e engavetada. Foi o Percival de Souza que disse isso na revista Eclésia de dezembro de 2001, a revista número 72. Está lá na página 82. Há um hino do cantor cristão que diz assim: não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Deixas que no juízo ele venha a dizer a mim: nunca falaram de Cristo? Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou em falar-me da graça de Cristo. Não te importas que as almas preciosas a Deus não sejam levadas a Cristo? Pois dirão, quando Cristo vier outra vez, a nós nunca falaram de Cristo.
Não te importas se entrares sem joias no céu, por não teres trazido alma a Cristo? Oh, não venhas tu ser acusado de réu por não teres falado de Cristo. Não te cales jamais. Peça a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. É o hino 447 do nosso cantor cristão, cujo título é Nunca Ouvi de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho nós podemos e devemos fazê-la de maneiras as mais diversas, mas principalmente e imprescindivelmente nós devemos pregar o Evangelho com a vida, porque tudo o que dizemos cai por terra se nós não cremos e praticamos. Nilson de Marzio, em uma das edições de O Jornal Batista, ele conta a seguinte história. A um chinês que fazia profissão de fé foi perguntado: quando você ouviu pela primeira vez o Evangelho? Sua resposta foi essa: eu nunca ouvi o Evangelho. Eu vi o Evangelho na vida de um homem que era o terror da sua vizinhança, pela sua truculência e agressividade, e que, ao aceitar Cristo como Salvador e Senhor, teve sua vida totalmente mudada. Não, eu nunca ouvi o Evangelho até então, mas eu vi o Evangelho na vida daquele homem. Devemos, meus irmãos, ao mundo a pregação do Evangelho. Essa é a primeira lição. A segunda lição, e essa primeira lição é para a igreja, né? Para nós que somos a igreja. A segunda lição é para todos. Para todos, não somente para a igreja, mas para todos. Para que todos descubram como ser salvos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa é a lição. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é uma lição para todo mundo, para que todo mundo descubra como ser salvo. Paulo afirma isso aí no texto. E ele não só afirmou, como ele viveu essa experiência. Quando ele ia para Damasco, para ali perseguir e prender alguns servos de Jesus, quando ele ainda era Saulo, né? Ele ia lá prender alguns servos de Jesus que estavam a pregar o Evangelho. Jesus, o Evangelho encarnado, se revelou a ele. E ele entendeu que justamente aquele Evangelho, por causa do qual ele perseguia pessoas, cuja mensagem era a de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras, e foi visto como prova de sua ressurreição por Cefas, os 12 e mais de 500 irmãos, Tiago, todos os apóstolos. Justamente esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Será que Deus não poderia salvar de outra forma, meus irmãos? Eu acredito que sim, né? Deus pode qualquer coisa. Ele é soberano, isto é, ele é detentor de autoridade suprema, sem restrições. Além de soberano, ele é o El Shaddai, isto é, o Deus onipotente, que pode, tanto no sentido de estar autorizado a, quanto no sentido de ter poder para fazer qualquer coisa. E uma demonstração desse poder está em criar todo o universo conhecido e desconhecido e tudo que nele há apenas pronunciando algumas palavras, ordenando que tudo se faça ou haja. Então a pergunta, Deus poderia salvar de outra forma? A resposta é sim, porém aprove a ele salvar pelo Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, pela loucura do Evangelho, pela insensatez do Evangelho. Claro que Paulo não considerava o Evangelho uma loucura e nem uma insensatez, mas é assim que as pessoas consideravam e ainda muitos consideram o Evangelho. Mas aprove a Deus salvar por essa loucura, né? Ou por essa insensatez do Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então você quer ser salvo? O Evangelho, o Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, é o poder de Deus que pode salvar você. Esta é a segunda lição que nós temos aí no texto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A terceira lição, meus irmãos, também é para todos. Qual é a lição? A lição é a seguinte: o Evangelho é para todos, em todos os lugares da terra. A quem Paulo diz dever a pregação do Evangelho? A todos. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E para quem diz Paulo o Evangelho ser o poder de Deus para salvar? Todos também. Quem tem a Cristo, meus irmãos, disse alguém, conta com a resposta para a necessidade humana mais profunda. Foi William MacDonald quem disse isso. Quem tem a Cristo conta ou tem a resposta para a necessidade humana mais profunda. Tem a cura para a doença do pecado. Encontra o modo de ser poupado dos horrores eternos do inferno e recebe a garantia da felicidade eterna com Deus. Diante disso, o salvo, aquele que tem a Cristo, tem a obrigação solene de compartilhar as boas novas com povos de todas as culturas, isto é, tanto a gregos como a bárbaros e com todos os graus de instrução, isto é, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo sentia essa obrigação de forma intensa e por isso ele declarou: sou devedor. É por isso, meus irmãos, que Jesus, certa ocasião, disse para um homem bem-aventurado financeiramente, um homem religioso e muito instruído, Nicodemos, que ele poderia ver o reino de Deus mediante a manifestação do Evangelho em sua vida, que o levaria ao novo nascimento. Ele poderia ser salvo e ver o reino de Deus. De outra forma, não. Mas dessa forma, sim. É por isso que Jesus, numa certa ocasião, precisou passar por Samaria, como lemos lá em João 4. Por quê? Porque ali havia uma mulher prostituta que precisava ser, podia ser e foi salvo. É por isso que Jesus, certa ocasião, ordenou a seus discípulos que remassem até a cidade dos Gadarenos, porque ali existia um endemoniado que era o terror da localidade e que precisava ser, podia ser e foi liberto e salvo pelo poder de Jesus. E é por isso, meus irmãos, que o Evangelho está sendo anunciado entre nós hoje, porque entre nós há pessoas que precisam ser, podem ser e serão salvas pelo poder do Evangelho se a ele se submeterem. Em Apocalipse nós lemos que diante de Deus salvas haverá pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as raças, todas as línguas e nações. Então o Evangelho é para todos em todos os lugares da terra. Essa é a terceira lição. Lição essa que nos leva à quarta lição, que também é para todos. Qual é essa lição? É a seguinte: só será alcançado pelo Evangelho aquele que crê. Preste bem atenção nisso, você que me ouve. Só será alcançado pelo Evangelho aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é para todos, em todos os lugares da terra, mas só será alcançado pelo Evangelho aquele que crê. O Evangelho, meus irmãos, repetindo, disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que confia em Jesus para a sua salvação, ou confia a Jesus a sua salvação. E aquele que crê
é aquele que acredita na mensagem bíblica de que é só Jesus quem pode salvá-lo e então se entrega, se dá a Jesus. Aquele que crê é aquele que acredita na mensagem bíblica de que só Jesus tem as palavras de vida eterna e então passa a dar atenção a essas palavras. Aquele que crê é aquele que acredita na mensagem bíblica de que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém pode ir ao Pai se não for por ele e então se põe nesse caminho, dá atenção a essa verdade e busca essa vida. Aquele que crê é aquele que acredita na mensagem bíblica de que em nenhum outro nome há salvação a não ser o nome de Jesus. E então deixa de lado todos os outros nomes que supostamente teriam a capacidade de lhe salvar ou contribuir para a sua salvação e invoca apenas esse nome, o nome de Jesus. João 3,16, meus irmãos, diz que Deus nos ama e que porque nos ama enviou seu Filho para nos salvar, mas diz que nós precisamos crer, diz também que nós precisamos crer. João 1, versos 11 e 12 fala que Jesus concede-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, mas diz também que precisamos crer e, por crer, recebermos a Jesus. Então, só será alcançado pelo Evangelho aquele que crê. Quero, partindo para a conclusão, caminhando para a conclusão, apresentar aos irmãos uma observação de Huston Smith, no livro A Alma do Cristianismo, quando ele fala ali da origem da igreja. Ele diz assim: o que era essa boa nova que deu origem à igreja cristã e partiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, como se ela fosse um graveto seco? Não foram os ensinamentos éticos de Jesus. Na verdade, não foi nada do que Jesus ensinou. Smith lembra que os primeiros cristãos usaram um peixe como seu logotipo. Em grego, peixe é ictus. As iniciais da frase Jesus Christos Ios Theos Soterios, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Isto é o cristianismo. Este foi o ensino central de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Salvador. Ele pregou a sua pessoa. O tema central do seu ensino foi ele mesmo. O Evangelho não é uma ética ou um sentimento, não. O Evangelho é uma pessoa, Jesus. O Evangelho, meus irmãos, não é uma religião e nem uma denominação. O Evangelho é Jesus. Então, ainda que você possa falar de religião e da sua denominação religiosa, deve se concentrar em anunciar Jesus e não somente religião ou denominação. O Evangelho não é uma religião e nem uma denominação. O Evangelho é Jesus. Então, confie a sua alma, se você ainda não fez, a Jesus e não a uma religião ou uma denominação. Se você quiser ser batista, então seja. Teremos muita alegria em recebê-lo. E pensamos que você estará muito bem servido de denominação. Mas quero dizer para você que ser batista não lhe salva. Quem lhe salva é Jesus. Então, antes de ser batista, seja de Jesus. E lembre-se, se você já é de Jesus, você já deve ao mundo a pregação do Evangelho. Se você ainda não é de Jesus, você precisa do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E você precisa crer, porque só será alcançado pelo Evangelho aquele que crê. Então, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique de forma poderosa essa palavra aos nossos corações. Amém.